Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e hoje não tem pauta. Hoje nós vamos só tomar um negocinho aqui e fumar um charuto. Fala pessoal, Alex aqui, vim participar da conversa aí com o pessoal. Vamos ver o que dá, não tem pauta, a gente vai improvisar aí. E aí pessoal, tudo bem? Como estamos aí? Tranquilos? Então tá, hoje sem pauta. Mas eu tenho certeza que logo a gente acha uma pauta aqui, ó. E engata, Wilton. Será? Toda vez que a gente tem uma pauta, né? Isso é verdade mesmo, cara. A gente tem uma pauta, a gente começa a falar, aí eu falo assim, ô Jorge, peraí, vamos voltar aqui. Aí começa, daqui a pouco o Jorge, não, mas peraí, aquele assunto é tal coisa, que eu já tô saindo também. Já foi 40 minutos que a pauta ficou pra trás e já tá indo pra outro assunto. Já era, cara, não tem jeito. Então assim, eu quero saber o seguinte, eu já vou falar aqui, nosso amigo Jorge, ele tá pegando um costume de me trazer aí um presente toda vez que ele vem. Então, olha só. Sente o drama. Então hoje eu vou fazer uma fumaça nisso aqui. Nós estamos tomando aqui um vinhozinho Pinot Noir. Pra parear. Rapaz, é cheiroso, hein? É bom. É bom demais. Eu tinha cheirado ele ainda. O que você vai fumar aí, Alex? Eu tô com um mais de... Como é que eu posso dizer? De aprendiz, né? De mais de juvenil, que faz tempo que eu não pego um desse. Vou mostrar aqui, ó. É bom também, porque se tá aqui com o Wilton, então é bom. Esse é bom, é box press, é igual esse aqui, ele é box press também, tem um formatinho de quadradinho, né? Ó, formato quadrado, exatamente esse do Alex ali. Vamos ver o que o Jorge pegou aí. O que você pegou aí, Jorge? Esse é um Ave Maria. Fala um pouquinho pra nós aí, Wilton. Um pouquinho mais dele. Rapaz, eu não sei não. Não? Faz muito tempo que eu comprei, de novo, toda vez que você me coloca na... De boa, não tem nada... Você me coloca nem fala do charuto, eu falo, não lembro mais, eu comprei tem 6 meses que tá ali, cara, não lembro. Nem que eu almocei ontem. Com certeza eu não lembro, mas vamos lá. Vamos lá. Então. O box press, Alex, eu gosto de fazer um punch. Como o George tá num torpedo, então você tem que cortar, não tem jeito, né? Não dá pra fazer punch nisso aí. Yeah. Aqui, ó, tem um negocinho pra fazer o punch aqui, ó. Você sabe fazer, né? Posiciona aqui, ó. E aí, segura bem na frente aqui pra ele não esfarelar. E você vai com calma. Aí tem que botar força. E aí, olha, furou. Quando tira, tá só o buraquinho. Certo. Isso é uma outra forma, né? Só pra... É uma forma de você... De fazer o corte. Né? Na verdade, é uma das formas mais antigas. Bem antes da guilhotina ser inventada. Antes de qual guilhotina? Da guilhotina de charuto? Não, a guilhotina de charuto. A guilhotina de charuto. Se bem que isso pode ter sido até bem antes ainda da guilhotina mesmo, porque o charuto já se fuma há mais tempo do que decepava a cabeça torturar o cara aqui, ó. Olha, prensadinho, hein? Quer que eu faça aqui pra você ver como é que é? Não, acende primeiro que você que é o anfitrião. O anfitrião do negócio? É, lógico. Seria um... Ó, você deixa a chama, você não vai botar a chama muito perto, porque senão esquenta demais e aí ele fica amargo. Entendeu? Então você tem que ser com calma, com tempo. Aí você dá uma parada, sacode, sopra. Tem um cheiro bom. Nossa, esse aqui, Jorge, eu vou gostar muito, já tô até vendo. Por quê? Ai, tô até vendo. Aí tá vermelhinho lá, Alex, ó. Tá vendo? Aí você já tá tranquilo que já tá bom. É, espetacular. Que tal? Pimentadinho. Interessante, hein? Nó. Bem complexo. Uhum. Acompanha bem também, tomei com café. E esse aí, como é que tá aí pra você? O draw dele, Deu? O draw dele é bem ótimo. Deu. Então é isso aí, galera. Eu tava pensando aqui que outro dia eu tava passando ali
Sabe a rodovia ali? Sei. A A 84? 84. Sei, lógico que sei. Pego ela todo dia, né? É muito engraçado, né? Por quê? Porque o Alex, velho, você fala o nome das rodovias, ele não sabe. Se você não botar no GPS, ele não chega em lugar nenhum. Ele tem que botar o GPS. Fala assim, mas você sabe lá na 620? Aí ele, é aquela lá perto da 402? Não tem nada a ver, sabe? Porque assim, eu não consigo entender muito bem, assim, eu não consigo guardar pelo número ou pelo nome das vias. Eu lembro por referência. Então assim, eu tenho ponto de onde a gente ia buscar material, ou algum mercado, ou IKEA, ou esse tipo de coisa. Eu falo, perto da IKEA, pô, sei onde que é. A 620 é aquela da ponte da represa. Então, ponto da represa. Eu saio e chego lá. Mas tu sabe que essa é uma dualidade interessante, tá? Porque teve uma viagem que eu fiz que foi metade na Espanha e metade na Holanda. O que acontece quando tu pedia uma referência para o espanhol usava isso, entende? Na frente do prédio com o touro, na frente... Né? Eles usam referências, tá? Tu chega na Dinamarca, é assim, quando tu caminhar 64 passos ali ao norte, aí tu olhar pro leste, entende? Ele vai te dizer, ele vai te dar uma informação precisa versus uma referência. É mais do que normal tu sentir isso que tá falando. É mais que normal. Agora pergunta pra mim nome de diretor, de filme. Eu não sei nada. Quer dizer que tu e ele sabe memoriza. tudo. E ele sabe tudo. Agora, o nome das ruas você sabe. O nome das ruas eu sei tudo. Mas é memória seletiva pra aquilo que a gente prefere. Com certeza, é alguma coisa seletiva, assim. Então, mas eu tava passando ali na 35, né? E tava o placazão grande lá, né? O prêmio da Powerball, né? Que é a loteria daqui. 400 milhões, né? Quando esse placar, quando sobe, que você vê lá, tá 999, é que o prêmio tá acima de 1 bilhão. Acima de 1 bilhão. Aí fica lá, 999. Teve um que deu, acho que, cerca de 1,5, alguma coisa assim, né? 1,5 bilhões, cara. Não faz Imagina. muito tempo, foi aqui, menos de um mês atrás isso. Foi recente agora, né? Entendi. Mas quanto disso chega na mão da pessoa, tu sabe? Se você tirar o dinheiro de uma vez, é 52% desse valor. Se você optar em 30 anos, 100% do valor. Tá, mas 100% corrigido ou 100%? 100% ainda aplicado num jurinho lá. Tá, porque isso aí que eu queria saber. Né? Porque se for só que aí rende 2, 3% ao ano, né? É muito pouco que rende. 2, 3% ao ano em cima de 1 bilhão. Dá pra deixar Depende lá, qual é o teu objetivo, né? Tá. Depende do teu objetivo, né? E aí, o que faria com uma grana dessa, velho? Acho que primeiro, assim, a Powerball, quando você vai jogar, você tem que escolher se você vai querer o prêmio à vista em cash ou em 30 anos. Quando você joga. No momento de jogar. Na escolha. Não quando você ganhou. Quando você faz o bilhete que você vai botar lá, você já tem que escolher. Não sabia desse detalhe. Mas faz sentido, né? Então, assim, o que você escolheria? Eu escolheria Pegar 30 anos. metade à vista ou tudo em 30 anos? Eu pegaria tudo em 30 anos. Que depende da idade que eu tô ganhando. A idade que eu tô ganhando vai determinar como eu vou fazer, certo? Quarta-feira agora. Que idade você tem? Tudo bem. Então, também, não, só estou dizendo que a opinião vale considerando essa variável, entende? Né, se eu ganho agora, se eu fosse comprar agora, eu quero cash agora, quero dinheiro na minha mão, eu quero o governo controlando meu dinheiro por 30 anos. Faz sentido. Não, mas assim... E são parcelas anuais, tá? São 30 parcelas, uma por ano. Ficou melhor ainda, então. Então assim, você pega uma bolada e você vai pegar de novo, daí Só um um ano. ano. Então 30 anos, 30 Eu parcelas. achei que era todo mês. Não. Que Então se doideira. você pegar aquela daquele ano e for pra Las Vegas e Torar tudo. torar tudo, vai ter que Você tem que esperar até o outro ano. exatamente. Você não espera no mês. É esse Vai que pra Las Vegas de novo. esse que é o problema, entende? Tu vai ganhar, se for 1 bilhão, tu vai ganhar 500 milhões, é isso, né? Pensa bem, né? Já é muito dinheiro, né? Não, mas Que diferença faz? na verdade, tu tem um outro padrão de vida, tu tá num padrão de vida completamente diferente. Porque tu, tecnicamente, tu só vai melhorar a tua condição de vida. Sim. Porque tu tem que esperar mais um ano pra melhorar mais. Sim. Né? Já a pessoa que ganha aquele valor, ela já pode viver aquele valor. Tu tá antecipando o teu futuro. Né? Tu antecipa o futuro, entende? Quando tu pega pela metade. Né? Então, nesse aspecto, claro, eu consigo pensar em outros, mas esse aspecto é o principal. Né? Sim. Teu poder de compra versus o poder de compra de uma pessoa que tem que dividir em 30 anos.
Eu acho que vai muito exatamente isso que você falou, do perfil da pessoa. Então, dando esse gancho aí, vamos supor que você é aquele perfil de pessoa que você, toda vez que pegou um pouquinho mais de dinheiro, ganhou uma promoção, ganhou um bônus, que seja na empresa, você gastou tudo, perdeu, o que seja. Que você não sabe o que fazer com dinheiro extra. Então, nesse caso, esse é um perfil A. Nesse caso, é melhor o cara pegar parcelado. Sim, se você tem dificuldade em controle financeiro. Né? Exatamente. Então, assim, se já você é um cara que já faz o dinheiro crescer, você já consegue fazer o dinheiro crescer, alguma coisa assim nesse sentido, aí é melhor talvez você pegar a bolada, porque o rendimento que você vai conseguir fazer em 30 anos com metade do dinheiro, vai chegar lá daqui a 30 anos, você não vai ter o dobro do dinheiro. Você vai ter, sei lá, o sextuplo do dinheiro. Como eu disse, né? Na verdade, tu não precisa negar tanto mais, entende? Porque quando tu chega nesses valores aí, tu vai fazer. Já cara, é muito dinheiro, né? O quanto tanto mudaria teu estilo de vida? Tu vai querer compensar, tu vai querer gastar compensando o que tu tá recebendo já, e não reparando, né, a perda de inflação, né? O que tu vai querer fazer? Eu quero consumir, a cada ano eu quero consumir 5%. Depende, se tu quer, se teu objetivo é planejar e ter 25 anos, né, de luxo e depois tu não querer ter mais, também é outra oportunidade que tem, ou ao contrário, né? Olha, eu tenho filhos, eu quero deixar né, uma herança, quero deixar herdeiros, quero deixar um legado. A pessoa pode também querer deixar como legado, aí é óbvio que a pessoa não vai fazer isso, né? Mas não tem certo ou errado aí, né? Socialmente falando, claro, essa pessoa vai oferecer menos, está oferecendo menos para os outros, mas cada um tem a sua escolha. E tu? Não, eu falei, né? Agora, o que eu faria com dinheiro, eu não sei. O que eu faria com dinheiro, não. Você não falou. Tá aí. Eu falei. Não, o que tu faria com dinheiro? Não, mas só um pouquinho. Eu respondi a pergunta dele, né? Então, agora essa é uma outra pergunta. É verdade. Tá, tu respondeu a pergunta que é como que você pegaria. Entendeu? Então a gente voltou um pouco, né? Voltando e falou, não, então primeiro a gente tem que escolher se recebe metade à vista ou 30 anos. E é o que a gente estava conversando, né? Depende do perfil, idade, se o cara tem um controle financeiro no padrão de vida que ele tem. Aí agora a partir daí sim. Cara, se eu tiver tem que pensar o seguinte, né? Se tu tem uma função, um trabalho, se tu continua trabalhando, né? Porque nesse valor aí, você sabe, de repente eu vou montar negócios, não trabalho mais, né? Só o fato de ter um volume desses. 500 milhões? 500 milhões, cara? O cara fica pensando assim, será que eu vou trabalhar? Eu acho que o cara acaba trabalhando, mas eu acho que não no primeiro ano. Não. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas aí que tá. Agora, se tu for receber quanto? 500 mil vai ser 50 milhões, tá? Muda a vida já. Muda a vida, cara. Muda. Eu vou retirar o que eu disse. Mesmo em 30... 50 milhões mudam, né? Mas eu não acho o governo eficiente, rapaz, cara. Eu não acho o governo eficiente. Eu e o Alex fizemos uma conta uma vez. O que você acha assim? Pô, pra ter um dinheirinho bacana por mês, pra tu curtir os teus cafés, charuto, viagens e tal. O meu estilo de vida, o que eu acho que precisa... que é uma pergunta complexa, né? Mas... eu vou abstrair só pensando, comentando sobre a gente, né? Entre a gente, assim, né? Pra hoje, pelo seu estilo de vida hoje, você falaria só pra mim assim, ou pra minha esposa? Pra você e sua esposa. Tá. Você falar assim, pô, acho que se eu ganhasse tanto, eu tava satisfeito por mês. Se fosse nós dois juntos, cara... Mesmo trabalhando. Não, nós dois juntos, né? De renda. Mas eu diria assim, não é questão de, do jeito que tá. Pra ter sempre, porque todo mundo quer um pouquinho a mais sempre, né? Mas aí... Pra não ter que ficar nas reuniões até 8 horas da noite. É que assim, eu vou falar não só de mim, mas assim, pelo que eu vejo, assim, tá? Se for só duas pessoas, ou se for família, dificilmente tu consegue ter um certo luxo, com menos de 150 mil por ano. Então tá, então nós estamos falando aí o quê? 12 mil por mês. Eu acho que menos do que isso tu... Então beleza. Ele foi até baixo no nosso valor, né? Ele foi baixo. Então vamos lá, 12. Vou botar só 12, depois a gente pega põe 1000 pra ficar fácil a calculadora. Então 12 por mês, vezes 12 meses. 144. Né? Vezes quantos anos? Você acha que você vive mais quantos anos? Uns 50 anos? Eu não vou ganhar por 50 anos. Eu não tá ganhando por 50 anos, mas que mais uns 25 anos de trabalho, certo? Mas eu... Não, mas eu tô falando assim, é um dinheiro pra você até o dia lá que é o que você vai passar 10ª melhor. Cara, é que é o seguinte... Você acha que você vive mais 50 anos? Não olha pro charuto, não, porque cada olhada que você dá pro charuto diminui 2 anos. Não, cara, não é isso, Quem é bom, cara, se aposenta no auge. Lendas nunca se aposentam, né? Então eu não sei por quanto tempo... até quando eu puder gerar renda, eu vou gerar renda. Tudo bem. Ou então, entendeu? Você não tá entendendo. Me explica o que tu quer.
O Jorge não está entendendo a minha pergunta. Eu acho que eu que não tô entendendo a pergunta. A minha pergunta é porque a minha pergunta foi mal feita. Porque a culpa nunca é do receptor. É sempre do estúpido que tá falando, entendeu? Sou eu, nesse caso. Porque deu até zoom nele pra falar essa parte. Fala que eu sou burro, fala. Pô, tu é burro, hein? Tá vendo? Botei até o zoom no você. Então vamos lá, olha só. Esquece que sobre trabalhar ou não trabalhar. Quantos anos você imagina que você vai viver na sua vida? Agora sim, mais uns 40, 50. Uns 50. Vamos botar 60. Ok, porque tecnologia avança. Pode avançar e tal. Ok. Vamos botar que você vai viver mais 60 anos. Então, daqui pra frente, nós calculamos aqui 144 mil 12 meses num ano, então vamos botar vezes 60. Tá dando 8 milhões e 640 mil. Com 8 milhões, se você ganhasse 8 milhões e 640 mil, botasse numa aplicação e gastasse 12 mil dólares por mês nos próximos 60 anos, chegaria lá no final, você estaria gastando, daqui a 60 anos, você teria gasto 8 milhões e 640 mil. Então, se o cara ganhar 50 milhões no primeiro mês que seja, já dá o estilo de vida que você está imaginando. Claro, foi o que eu falei. Quando tu divide por 10 ali, né? Só que, cara, você tem que lidar com ego, tem que lidar com... Quando se lida com ego, é complicado, né? Porque o padrão de quem ganha 500 milhões não é o mesmo de quem ganha 50 milhões. Não. Entende? É outra liga. Aí tu quer esse luxo? Será que a tua família vai aceitar fazer essa troca? Com tantas variáveis, na família tem ali um comportamento, mas com tantas outras variáveis, tantos outros interesses, tu modifica toda essa... complicado. Mas você vê que a gente fala assim, 50 milhões é muito dinheiro. Porque com 8 milhões você vive 60 anos ganhando 12 mil dólares por mês, cara. Você tá entendendo? É muito dinheiro. Isso aí te tira da liga, né, cara? Ele te joga numa briga pela patamar. comida, né? Ele te joga num patamar que não tem necessidade. Não. Vive de renda, se tu quiser. Né? Eu acho que no momento inicial, quando você elimina a necessidade de trabalhar em troca de dinheiro, já muda completamente o seu padrão de vida. Muda a dinâmica do teu cérebro, né? Muda que também a fascinação de ter 500, meio bilhão. Fala meio bilhão, fala assim pra te ver. Meio bilhão. Olha aí, cara, bate, sentiu, né? Que botou junto assim, né? É muito melhor que 50 milhões por ano. Porra, não é? Eu sei que parece bobagem, vocês viram, cara? Vocês viram? Meio bilhão. Pô, sabe? Eu comprava 1 milhão em charuto. Só pra olhar lá e falar isso aqui é 1 milhão em charuto. 1 milhão em vinho. Aí ia ter uma adega e uma churega. Eu não sei como é que é o nome de adega pra charuto. Uma churega? Será que é churega? Uma charutega? Charutega, sei lá. Você vê, ó, com quanto que é? Meio bilhão? Você começa até a inventar a palavra. Você tem direito. Você tem direito. Pelo menos tu acha, né? Então, cara, tu vai ter um helicóptero com 50 milhões? Talvez você compre um helicóptero, mas tem que esperar o salário do ano seguinte pra botar combustível no helicóptero. Pra poder usar ele. Tem que pensar no longo prazo. Eu não sei quanto é que custa um helicóptero, mas... Deve ser coisa de 70 mil dólares. Tem mais. 100 mil dólares. Acho que mais. Será? Claro. Tem helicóptero. Bom, depende do helicóptero. Né? Pô, dava pra aprender a pilotar, né, velho? Vou dirigir carro. Pra quê? Vou sair voando por aí. Claro. Pode aprender a dirigir um iate. Tá vendo? Olha como os simples né, possibilidades, né? Calma aí, vamos lá, vamos primeiro ver aqui. Primeira coisa que eu faria, cara, seria o seguinte, eu não ia fazer nada durante... Eu sei que eu vou perder, eu sei que eu vou estar perdendo, mas ali eu preciso de alguns dias... Pra poder entender, né? Pra poder entender. Não. Preciso de alguns dias. Porque uma coisa é agora. Uma coisa é agora, eu dizer aqui, sem responsabilidade nenhuma. Agora, quando tem, vocês mesmo, todo mundo sabe, quanto mais tu tem, mais tu... vou dar uma diversificada, né? Só que que tá, mas é diferente de você ter conquistado e você ter ganhado o dinheiro. Pra mim, eu só quero sair do gato do rato, cara. Sim. Entende? Pra mim eu entendo o que tu quer dizer. Porque uma coisa é você conseguir fazer um negócio, ou um acordo, ou qualquer coisa que seja, que você consiga gerar 50 milhões, ou você pegar e ganhar na loteria e ganhar 50 milhões. Esse dinheiro que você gerou para fazer 50 milhões, você fala assim, porra, se eu fizer de novo, mas fizer isso aqui, ó, diferente, eu consigo 60 ao invés de 50. Mas você acha que isso influencia mais do que a sua bagagem
comportamental ou educacional, digamos assim? Então, você Ah, tornar, mas que pergunta densa. Cara, é espetacular. né? É por isso que a gente traz o Alex aqui. Só tem o episódio da última temporada. A gente traz o Alex aqui porque ele só fala coisa densa, velho. Da outra ele falou sobre aquele termo da revolução. Revolução comercial, que a gente cunhou naquele A gente podcast. cunhou no podcast. Então, você estava falando de que é diferente você conquistar Pelo trabalho. pelo trabalho ou por você ter um negócio ou pelo seu esforço, você conquistar um valor, uma soma financeira muito alta, é diferente de você ganhar sem esforço, digamos assim, numa loteria ou uma herança. E aí eu perguntei se isso é influenciado mais pelo valor em si ou pela sua bagagem comportamental e educacional. Eu acho, a minha opinião, a questão da bagagem é o que é importante. Por isso que eu comecei a falar que existe a diferença. Porque quando você consegue fazer, você meio que já sabe fazer, você já está acostumado com aqueles números. Quando você ganha, você não está acostumado com aquilo. Você saiu de vamos supor que você é uma pessoa que gere um salário daquele 150 mil por ano. Pelo seu esforço, por você ir trabalhar, por você fazer reuniões, você fazer vendas e que seja. E a sua capacidade de geração é 150 mil, vamos supor, pelo aquele exemplo, né, do que seria um bom número. E aí você cair 50 milhões, você não sabe gerar 50 milhões, então você também não sabe lidar ao certo com 50 milhões. Você pode achar que é dinheiro que não acaba nunca, tanto que a gente viu que com 8 milhões você consegue viver 60 anos. Se o cara tiver o raciocínio bem plantadinho no chão. Senão o cara vai para Las Vegas, bicho. Só que ao mesmo tempo a gente já estava pensando em helicóptero, iate, né? É que aí depende também expectativas da idade da pessoa, né? Claro, se a pessoa não tem... Uma pessoa com 21 anos ganha isso, entende? É difícil de ter planejado alguma coisa, ou ter pensado nas consequências, quer dizer, não para todos, mas... Agora, uma pessoa que já tenha mais idade, não precisa ser nem muito mais velho, né? Tem algum tipo de experiência, né? Teve contatos ou acompanha os pais, ou parte da vida da pessoa é saber que tem que administrar. Tudo que ela está querendo é uma oportunidade, né? Começa aí, né? Ou também, né? A pessoa pode nunca querer ter empreendido porque não tinha. De repente, tem um ganho desses, a pessoa Às vezes o cara tem a ideia, às vezes o cara tem a aprender. ideia, sabe como executar, a ideia do cara é boa, ele executa, só que como o cara só tem tantos braços para conseguir fazer determinada coisa, ele não tem como multiplicar porque ele não tem o capital para investir. Quando ele pega um dinheiro desse na mão, aí sim ele consegue fazer o negócio escalar e multiplicar. 1000 perfis, né, cara? É difícil de determinar, né? O que tu faria, né? O que tu não faria. Certamente, cara, com 500, cara, tem que pensar muito, cara. Eu nunca pensei em $500 milhão. $500 milhão. Vamos todo mundo senhores. então falar de novo. $500 bilhão. Entende? Cara, é fora... teria que entender o que pessoas... Como é que pessoas com... Hoje, $500 milhão. Outra coisa, $500 milhão, cara, tá limpo. Não tenho dívida nenhuma, entende? Eu não tenho nada preso. Quem é que tem hoje líquido, entende? $500 milhão, entende? Tem que ver o que as pessoas fazem. Tem pessoas que valem, que tem esse valor atrelado a elas, porém esse valor está atrelado a elas, não está líquido na conta delas, né? Porque está em ações da empresa dela, está em, que seja, investimentos não líquidos, né? Que você precisa liquidar para poder ter o valor. Algumas pessoas que eu diria, cara, quer administrar isso aqui, que eu confie, né? Claro, vai ter uma porcentagem cavalar do que eu receber, porque essa diferença do cara que sabe, ele compensa facilmente conhecimento, entendeu? Não precisa nem correr risco, né? Compensa isso, entendeu? Então, claro, ficar na mão de uma pessoa só, mas, enfim, acho que primeiro eu teria que me proteger, assim, sabe? Bilhões de coisas acontecem com as pessoas. Vocês já viram alguns programas dos caras, das pessoas que ganham a loteria, o que acontece com a vida delas? Nunca viram isso? Nunca vi. Tem que ver, cara. Isso é demais. Os pesadelos que as pessoas entram, assim. Acho que era 69% das pessoas ficam mais pobres do que antes. Do que eram antes. Perde 69%. Não tem nenhum compromisso com a verdade, porque o número, né... Nós vou colocar aqui pro Alex, porque nós temos um novo jargão aqui no Batedeira Cast. Batedeira Cast é aquele podcast que a gente tem compromisso com a conversa, mas nem sempre com a verdade. Esse é o nosso novo jargão, Alex. Pô, gostei. 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 O importante é a conversa. A verdade, depois a gente descobre. Inclusive já dá o tom do que é o podcast, né, cara? Já dá o tom. Né? Pessoa,
Jorge, se a pessoa quiser escrever um comentário de ódio no nosso podcast, ele pode? Cara, ele é bem-vindo, inclusive. Ele deve, Ele né? deve, pô, por favor, não só de ódio, né? Mas um de nós aí colocar o dedo no nariz, ou estiver mostrando o dedinho quando estiver no copo, né? Então pode falar, pessoal, né? Pode comentar, cara, entendeu? Não tem problema. No episódio que a gente gravou, Alex, inclusive, o Alex, ele comentou, falou assim, ó, se tiver alguém que discordou da gente, por favor, escreva, não é verdade? Porque se não tem uma coisa de desacordo, né, de confronto, não tem conversa, cara. Não tem conversa. Fica igual esses caras aí, esses políticos, vamos falar de política. Fica igual os políticos, que simplesmente todo mundo em volta do cara é baba-ovo do cara. Aí tudo que o cara fala, todo mundo concorda, entendeu? Aí o cara se acha um deus. O argumento perde o sentido, né? Porque o meu ponto de vista eu já tenho. Então, completamente. Pô, todo mundo concorda, não vai estar acrescentando, né? Tem que ter um contraponto. Se não tiver um contraponto... Às vezes tem certos assuntos que são um pouco mais delicados, né? O debate, né, agora, no atual clima, na primeira palavra que está um pouquinho fora para a direita ou para a esquerda, já vira um campo de batalha, entende? Né? Então, hoje está tudo muito sensível. Então, isso aí eu acho que volta naquilo que a gente estava conversando aquela vez, lembra? Sim. Eu falo, por que você tem que estar certo sempre? Não faz sentido isso, velho. E é por isso que gera muito cancelamento, né? Que hoje em dia o pessoal fala. Pô, eu tenho o meu ponto de vista. Pô, você não concorda. Pô, legal. O seu ponto de vista é baseado na sua experiência. E o meu na minha. Então, a gente conversa, eu vejo o seu ponto de vista com base no que você viveu e o meu com base no que eu vivi. Eu falo, pô, o cara sabe coisa que eu não sei. A gente teve um comentáriozinho, né? Que eu já até comentei já algumas vezes. E eu adorei. Teve um comentário que o cara falou assim, que eu fiz uma piadinha sobre aquele negócio do Mar Vermelho, né? Que aí você até falou que eu, né? que eu fico sacaneando, né? Que eu cheguei, né? Falei que lá no Mar Vermelho, você chega lá no mar e você olha pro mar e você vai ver ele é da cor dos outros mares. Dos outros mares, pois é. E aí o cara pegou e escreveu, né? Falou assim, ó, cala a boca se vocês não sabem sobre a história e sobre a Bíblia. Então, assim, ele deve ter uma história que... Aí eu chamei ele pra conversar com a gente. Falou, pô, vem conversar com a gente. Provavelmente ele não leu o comentário, né? Mas eu tenho interesse em conversar. Porque eu quero entender essa história que ele tá colocando ali. Porque se você coloca aí na internet, em buscas de registros e tal, o Mar Vermelho, ele não é considerado Mar Vermelho porque ele tem a cor vermelha do sangue das batalhas ou o que seja. Ele é por causa dos plânctons e tal, e da formação rochosa que tem ali embaixo dele. Inclusive, ele só é vermelho em um horário do dia, por causa que o sol bate, reflete e faz aquela coisa toda. A grande maior parte do tempo, ele é mais verde que os outros mares verdes e mais azul que os outros mares azuis, entendeu? Então ele tem uma troca de cor mais efetiva. Isso é cientificamente. Porém, esse lado, realmente, da minha ignorância, que o cara comentou lá, que pra eu calar a boca, na verdade, se eu calar a boca, como que o cara vai ter a oportunidade de ensinar de algo falar pra alguém? sobre aquilo? Mas essa parte, ali as 3, 4 primeiras palavras, que são linchamento, xingamento, cara, põe um parênteses ali, na verdade é muito mais. Tu não sabe o que tá falando, entende? Tu não pode, de repente, que o cara quer encerrar o assunto, cala a boca. É muito mais de dizer, não, tu tá errado, entende? É que a gente, a internet deixa a gente muito sensível, né? O jeito que as pessoas falam ali, sai um pouquinho, esquece um please ali, já, né? Já preocupa, né? Mas a voz escrita é completamente a voz escutada, né? Mas é uma coisa interessante, né? Tá aí um outro assunto bom de conversar, já que nós não temos pauta hoje, né? Né? Hoje em dia, todas essas questões de... Mesmo você ganhando 500 milhões, você não tem como sanar esse problema do mundo, né? Qual? Esse problema da divisão intelectual. Tu pode contribuir para um lado ou para o outro e, cara, não sei o quanto efetivamente tu consegue fazer isso, entende? Porque 500 milhões dentro desse universo aí desapareceria. Tu pode contribuir de forma... Óbvio que tu pode contribuir, né? Localmente, talvez, né? Ou participando de uma organização maior, pode potencializar o que tu tem. Essa é outra coisa que tu pode fazer também. Mas aí entra aquela história, você como professor, a escola em si,
ela sempre tem um viés? Não digo assim, viés de esquerda ou direita, viés de pobre e rico. Eu te digo, entendo. ela Algum sempre interesse. tem alguma coisa por trás, seja inconsciente, porque muitas vezes quem faz a grade curricular, que coloca para os professores darem aula, muitas vezes o professor não decidiu que ele tem que ensinar aquilo. Veio da grade curricular que ele tem que ensinar. Quem que definiu aquela grade curricular? Essa pessoa estava com viés, aí o professor simplesmente está colocando a visão de acordo com o que está nos livros. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Claro. Aí nós vamos, já que o Alex está aqui, vamos fundo, né? Especialmente porque eu sigo uma linha mais libertarian, assim, né? Cara, tem que viver e deixar viver, tá? Nesse caso, a regra se aplica igual, entende? Cada instituição, né, pode estabelecer, claro que a gente vai ter que ter regulações sociais, mas cada instituição pode estabelecer a forma que acha melhor. Por isso que o Estado não poderia ser tão grande, por isso que parte da educação tem que ser privada, né? Então, é que aí entra num assunto um pouco mais complicado para eu discutir contigo isso, entende? Porque eu tenho que olhar por esse viés, assim, sabe? Um Estado menor, né? Um Estado muito menor e muito mais escolas, né, com linhas diferentes. Mas aí seriam escolas privadas, então? Se bem que eu acho que uma das coisas fundamentais do Estado, eu acho que é a questão da educação, né? Prover educação de uma forma gratuita, né, para as pessoas. Sim. Porque isso é onde um volume monetário desse, você conseguiria fazer essa diferença que você falou, numa pequena escala. Sabe, apoiar diversas escolas na cidade inteira, com verba, né? Para pagar melhor os professores, para reciclar mais o conteúdo dos próprios professores, para estar sempre estudando mais, para ter mais conteúdo para ensinar para os alunos. É uma coisa meio... É que a gente se decepciona, eu imagino também que quem já tem experiência tenha se decepcionado muito também, cara. Porque imagina que o cara ganha, não essa quantidade, mas o cara recebe uma certa quantia e começa a ajudar instituições. E aí, mais adiante, ele fica sabendo de corrupção dentro da instituição. Com o próprio investimento do cara, entende? Aí, isso acontece 3, 4 vezes, cara, tu não vai deixar de fazer o bem, mas tu vai ficar muito mais melindrado, entende? Claro, porque tu não arriscou todos os teus bens, tu arriscou apenas uma parte para ajudar, mas aí... Mas aí o cara coloca um policiamento, né? Mas isso é fácil dizer, né? Porque até essa corrupção chegar nele, né, no ouvido dele, porque... Também é difícil, né? Imagina, se o cara tá ajudando, sei lá, 50 instituições, o cara não tem como difícil dele policiar. 50. Ele vai ter que ter... Policiar no sentido de vigia, né? Ele vai ter que ter 10 pessoas vigiando 5, entende? E essas pessoas podem ser corrompíveis também. Às vezes, por isso, digamos, a quantidade de relações complexas, cara, que tende um cara a ser mais conservador, né? Pô, isso aí é como, cara, é a mesma coisa de que tu vai receber esse valor, do nada vai aparecer amigo de tudo que é lado, né? Não só amigos, vai aparecer alguém que, acho que muito mais pessoas que sabem, né? Porque essa notícia se espalha, Sim. né? Então, imagina a quantidade de pessoas que vai te cercar, te oferecendo 1000 coisas. A primeira coisa que eu faria, cara, tem que te mudar para um lugar e aí... Só que aí tu vai para um lugar, as pessoas falam, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Enfim, mas tu tem que ir para um lugar que... Se você já chegar num lugar, já comprou uns tacos de golfe, um carro bacana pra jogar golfe, o cara fala assim, os caras têm dinheiro. Aí começa a perguntar, como é que você ganha dinheiro? Aí o cara, que empresa você é dono? O cara, não, eu só invisto em ação. Aí chega uma hora que o cara, ele se abre, aí faz uma amizadezinha com um camarada. Acabou. Num dia de tomar um vinho, e não sei o que lá, fumar um charuto, ele pega e conta. Aí esse camarada também já tem um outro grupo de, aí não é vinho, é uísque. Entendeu? E aí o cara tem que pegar e mudar de novo. Aí o cara conta pro outro, aí o bicho, Mas negócio... tu viu a complexidade que é assim, como eu disse, cara, a gente fala aqui só especulando, né, óbvio, mas como eu disse, não é um assunto... A cada momento que tu gera um pensamento, não, para um pouquinho, tem mais essa aqui para relativizar. Tu imagina quem já pensou mais sobre isso, né, como isso, eu nunca pensei nessa quantidade, aqui é só o resultado que a gente está pensando agora. Então, agora, imagina quem já pensou sobre isso, ou quem está planejando estar nesse patamar, entende? O que a pessoa já viu, né? Isso aí também, isso é mais fácil, tá? Imagina que o cara que demorou, foi montando para chegar lá, ele já caiu muitas vezes. Esse cara vai ganhar esse valor, ele vai saber o que fazer, né? Agora,
Quem nunca teve, fica mais, né? É. Age por impulso. Vai confiar em quem? Né? Com quem a pessoa vai confiar? A não ser que ela for uma pessoa muito, cara, muito bem objetiva, né? Aí tem que ser igual aquele segurança que eles botaram para proteger o Messi nos jogos agora, você viu? Sim, o israelense. Você chegou a ver isso aí? Eu vi, é verdade isso? O cara fica dentro do campo lá? Eles estão explorando bastante essa imagem. Tá. Mas é verdade. E o cara não é um cara íntimo do Messi, mas o cara chega pra botar a mão, ele tira a mão do cara. Cara, e o cara é sutil, cara. O cara é... Claro que tem hora quando vem... do campo, assim, andando na linha... O cara do lado do campo andando, porque se entra uma pessoa, ele vai lá e... Entrou a mulher, entrou da mulher esse. A mulher foi mais espetacular. Eu não sei. Eles pegaram o filme da câmera de trás dela correndo, aí de trás do gol, né? Então, e da posição do segurança e do outro lado também. Então tinha todos os ângulos, né? Então o vídeo mostra todos os ângulos. Então ela vem correndo, cara, assim, pra atacar o Messi. E o cara sai muito rápido, como se fosse um bulldog, assim, ele se mexe como cara, se mexia, não sei que tipo de animal ali, ele se mexia como um animal do jeito que ele se chacoalhava. E aí ele dá um taco nela, mas assim, cara, dá pra ver que ele teve que conter toda a energia dele pra não machucar. Um bote suave, né? É, então, isso assim, que eu tô falando, ele assim, claro, você sente que tá uma pegada, tá uma pegada, mas... Mas uma leveza. Mas assim, dá pra ver que ele tem uma leveza, o cara... Aí chegou um cara pra entrevistar ele, botou o microfone aqui, botou o braço aqui. Aí ele já botou o braço aqui, ó, ele já vem aqui, já tira o braço assim, de boa, só tira assim. Aí a pessoa já sabe. Opa. É muito interessante. E é um cara que não é assim do círculo de amizade íntimo do cara, é um cara contratado. Então aquilo que você falou é bem interessante, pra contratar uma pessoa que é renome sobre esse tipo de... Tá acostumado a atividade. Aí o que acontece, cara? Aí tem um processo importante. Esse cara vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Mas ele te dá o resultado, né? Nada impede o risco. Pode ser a bola da vez, né? Mas, cara, a chance... Por isso que tanta empresa mais sólida, né? Acaba atraindo tantos negócios, né? Com um retorno menor do que empresas menores, né? Por isso, né? Porque o cara te vende solidez, o cara te vende... Olha, cara, tô fazendo esse jogo aqui... $500 milhão aqui, né? O pessoal é o que menos ganha quando joga golfe comigo. Né? $500 bilhão! Então, o negócio é se te aproximar dos caras, aí tu cair numa história, ou senão tu não te enquadrar, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer, né? Depende muito também de quem é a tua mulher e quem é o teu marido, que não é uma decisão que tu toma sozinho. Pelo menos esse valor eu não tomo sozinho, né? $500 bilhão, se for naquele negócio... $500 bilhão. Cara... O nome desse episódio, né? $500 bilhão. Que você faria é um bom nome. $500 bilhão. Realmente é isso, porque se você for receber são 30 anos, com a minha calculadora nem dá. Não tem essa aqui não dá, na não. sua calculadora? Não. Eu ia calcular dividido aí por 30 para saber quanto é que era por ano. Quanto por 30? 500... Milhões? Dividido por 30 vezes 1.000. Cara, é muito dinheiro. É 16 milhões. 16,6 milhões no ano. Que já é 2 vezes mais aquele valor que dá para viver 60 anos com um salário de 12 mil. Ou seja, 60 anos, no primeiro ano, na primeira bolada que você recebe, você vive 50 anos com um salário de 24 mil. Se tu não trabalhar, se tu não gerar renda, né? Se tu, pelo menos, tiver um lucro além da inflação, né? A perda do valor da moeda. Cara, tem coisa, cara. Tem muita coisa pra... Tu não vai pensar só nos ativos que tu tem na tua cidade. Tu vai pensar em outros ativos, de outras formas. Tu vai deixar mais complexo o teu investimento, né? Tu vai ter que estudar pra isso, ou pelo menos te cercar bem das pessoas pra fazer isso. Você vai ter que estudar em como investir, né? Eu acho que o primeiro ano não precisa investir em nada. Por quê? Porque aí você tem que conversar com a tua mulher, falar, vamos aproveitar um pouco aí, vamos tirar umas férias. Tirar um sabático. Eu acho que seria uma coisa interessante, que seria uma coisa comum a todos os perfis que a gente estava falando, tanto de idade, de conhecimento, de profissionalismo, pegar e torrar uma grana. Você vai torrar um bocado. Torra, faz o que você quer. Cara, quer comprar um carro? Compra. Comprar uma mansão? Compra. Torra esse inicial. Você vê como é que é, você ter aquela experiência, né, de comprar um carro de $1 milhão.
comprar uma mansão de 10 milhões de dólares. Pô, se mesmo fosse 50 milhões, pô, torro 50 milhões. Aquela casa que eu te mostrei hoje, quando a gente tava na nossa reunião hoje. Aquela casa, ela custou 6 milhões e meio, cara, que o cara comprou. Então, e vai trocar. Beleza, compra. Ele tá reformando a casa, nem precisava, velho. Aí você chega e fala assim, mas agora, pô, essa casa custa pra eu manter, sabe-se lá quanto por mês. Pô, é caro, né? Vende. Mas eu vou me vender, eu vou tomar prejuízo. Toma. Então, assim, faz coisas que você não teria condição no seu momento anterior. Pô, você tem lá, vou pegar uma parte e falar, essa parte eu vou ir pra Las Vegas com 10 milhões no bolso. E vou voltar com nada. Ou não, né? Ou não. Se deu uma sorte louca lá. Mas beleza. Então, assim, tipo, coloca algumas metas de curtição. Tô procurando aqui, cara, o que o Shaquille O'Neal fez com o primeiro cheque dele. Vocês sabem? Eu não quero falar bobagem, mas se eu não me engano, ele foi no Walmart e comprou não sei quantos milhões de dólares. Não, mas não foi isso aí, esse aí não foi com o primeiro cheque, não. Eu vi essa entrevista dele. O cara perguntou pra ele assim, é verdade que você tem a compra mais cara do Walmart? Aí ele falou assim, é verdade, mas é porque eu acho que ele tinha acabado de mudar pra cidade, e aí... Aqui, a história. Tá aí a história? Foi o primeiro cheque ou... 1 million without knowing what taxes were. Gastou 1 milhão, e não sabia que era um imposto. Entendeu? Aí ele explica aqui o que... Depois eu vejo, muito grande que é... Não, mas então, mas essa entrevista, eu ouvi da boca dele, né, ele falando da entrevista lá, ele falou assim que, cara, aí eu precisava comprar as coisas, que a gente tava sem nada lá e tal, então, quando eu cheguei, eu com o seu Shaquille O'Neal, já cheguei de madrugada, aí o gerente falou, fechou a loja para não dar fuzuê, e aí ele foi e saiu comprando, ele comprou tudo que precisava. Então ele comprou comida, ele comprou móveis, ele comprou TV, tudo que precisava para poder mobiliar lá, porque ele estava se mudando para o local. Só que, por algum motivo, ele não teve uma pessoa para poder fazer isso para ele. Então ele foi lá escolher. Eu vi um episódio do Pimp My Ride. Você lembra desse programa, do Pimp My Ride? Lembro. Pô, cara. E aí ele chegou lá com... Era o Pimp My Ride? Não. Era do Overhauling. Aí o Chip Foose, ele chegou lá no Chip Foose e falou assim, pô, e esse carro aqui seu, tá à venda? Ele gostou do carro? Falou, gostei. Ele falou, então tá, anota isso aí. E aí ele andando e tal, pô, esse carro aqui também tá bacana. E esse carro tá à venda? Tá, não. Falou, mas você me vende? Aí o Chip falou assim, porra, ô Shaq, sacanagem, né? Como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar não pra você? Eu falei, vendo. Aí, cara, eu sei, ele comprou 7 carros. Aí ele pegou o cartão de crédito e falou assim, passa nesse aqui. Não perguntou o preço. Falou, passa nesse aqui. Comprou 7 carros e ele tava lá para poder fazer a customização de um carro que ele queria para ele, que era um outro carro. Que não tinha nada a ver com o carro dele. Porque é muito dinheiro, né? É muito dinheiro que recebe, né? De patrocínios e contratos e etc. Depende, né? Se tu sabe que uma compra dessas também te traz um benefício indireto, aí é outra coisa. Faz parte do teu entendimento de marketing ou de retorno de investimento, né? Aí, enfim, né, cara? Tua marca, quer que seja, né? É diferente, entende? Você imagina o seguinte, nesse caso aí, qualquer coisa que ele compre acaba virando um investimento, porque quanto é que custaria uma Ferrari FXX, que é a Ferrari que você não consegue nem ter ela em casa, que ela fica na Ferrari, ele só leva pra pista que você vai dirigir. Agora você imagina, ele compra um carro desse e eu compro um carro desse. Tô com a grana, ganhei 500 milhões. Certo. Meio bilhão. Meio bilhão. Sério. Aí eu ganhei um carro desse. Ganhei um dinheiro desse, fui lá e comprei um carro desse. E o Shaquille O'Neal comprou um carro desse. Nós dois anunciamos para vender. O dele vai vender pelo preço que ele pagou ou mais? E o meu vai vender pelo preço que eu paguei ou mais? Mas aí tem valor agregado, né, também, né? Mas você sabe que tem uma história valor interessante. afetivo também. Entende? Não, exatamente, porque aí a questão tem a fama junto, né? Essa Ferrari minha aqui já foi Não esquece o que tu vai dizer. do Shaquille O'Neal. Não, tem uma história interessante sobre essa questão, que é a mansão do Michael Jordan. Ele tem uma mansão que é extremamente customizada com coisa do Chicago Bulls e
toda a memorabilia dele daquela época. E essa casa tá no mercado há anos e não vende justamente por conta disso. Porque é tão customizada, é tão Michael Jordan que é muito excessivo, é muito pessoal. Entendi. E não teve interesse de comprador. Ele Ficou anos no mercado. Ele não anos. vai trocar, Não vai. entendeu? Pô, faz uma maquiagem como os real estate, né, os realtors do, né? Fazem, cara, e tá resolvido. Tá no entende? mercado há anos. Mas não é, né? Não recebe proposta. E outra, porque também ela vale, porque se tu tira a customização, Sim, ela perde valor também. sim. Ela é, cara, Ela deixa de ser a mansão do Michael Do Jordan. Michael né? Jordan, Ela é. deixa de ser a mansão do cara. Gente, viu como é delicado? É muito difícil ser rico, por isso. Muito difícil. É muito difícil. Deve ser muito difícil. Primeiro tu tem que, eu acho que, né, agora falando um pouco mais sério, né, tu tem que ter primeiro uma ideia de novo, como eu falei no começo, o que essas pessoas, de que forma, como é que é o portfólio, isso é tudo muito público, né? Como é que são o portfólio dessas pessoas? Ah, tem 50 pessoas, qual delas se aproxima daquilo que tu gostaria de fazer? Ah, essa e essa. Só que para isso demora, tem tempo para isso, né? Para tu estudar isso, né? E aí se tu ficar escutando aqui, ó, fora o seguinte, cara, fora o quanto as pessoas vão querer entrar, te hackear, mesmo sem tu saber, quando vê já era. E outra, se certos bancos só garantem um valor, como é que tu vai dividir esse dinheiro? Ah, tem isso É também, 250 mil, né? 250 mil. O Como é que fica daí? Ah, você tem que abrir conta em Seguro. todos os bancos do mundo. Cara, tem um nível de complexidade, claro que não é assim, né? Existem mecanismos para isso, né? Para proteger essas pessoas, né? Sim. Aliás, se tem mecanismos é para proteger principalmente essas pessoas, né? Se tu virar um escravo disso, já é complicado, entende? Só que é muito mais fácil ser um escravo. Mas aí é uma com questão- 500 bilhões, né? Com 500 milhões de dólares, né? Isso aí mas aí eu acho que entra num outro assunto também. Por exemplo, existem pessoas que têm muito dinheiro, que são famosas. E existem pessoas que têm muito dinheiro, mas não são famosas. Ah, claro, muito mais, né? Sim. Muito mais. Tem muito mais gente que tem muito dinheiro. É igual aquela questão do cara falar assim, tem uma piada lá do Renato Albani, vem gravar com a gente aqui, meu amigo, ó. Vem passear aqui no Texas, experimentar um charuto, vem gravar com a gente aqui. Mas o Renato Albani, ele tem uma piada que ele falou sobre quando o Ronaldinho foi contratado para ir lá na... Ele jogou na Índia, é esse? É um que ele foi contratado para ir embora lá, por 2 anos, por um salário exorbitante. Se você acha que ele tá ganhando um salário muito grande, tem um cara que tá pagando o salário do cara, velho. Pois é. E esse cara não é famoso, Não, claro. mas tem como pagar o salário de um cara desse. É um negócio, né, cara? Né? Levou pra lá quantas... O que o cara imaginou que o Ronaldinho Gaúcho jogando na Índia? Cara, eu não consigo nem eu não entendo como é que essas palavras se combinaram agora. Ronaldinho Gaúcho jogou na Índia. Pensa bem, cara, que é bizarro, O né? que é o futebol da Índia, né? Não, pra tu entender o nível de esoterismo do Ronaldinho, entendeu? Mas existe isso, existe a fama e existe o cara que tem dinheiro e não tem a Não fama. tem a fama. Só que aí não tem fama porque escolheu isso, vou morar na Islândia, né? Porque eu gosto de frio, ou porque eu quero me isolar, ou porque eu quero ter uma melhor qualidade de vida, né? Não sei. A pessoa só escolhe e vai com dinheiro desse, né? Às vezes o cara simplesmente sabe fazer dinheiro de alguma forma. Quanto é que tu precisa para um brasileiro vir para os Estados Unidos montar um negócio? Qual é o mínimo? 800 mil dólares? 900 mil dólares? Para ser o brasileiro que quer, aumentou de $1 milhão para $1,5 milhão, né? Para já receber o EB5, né? Tem um visto específico sobre isso, É um né? investidor qualificado, né? 1,5 milhões de dólares. 1,5. Se ele quiser montar um negócio próprio dele, ele recebe o mesmo tipo de tratamento caso ele simplesmente coloque o dinheiro num negócio que é escolhido que é escolhido não, mas que é as opções do governo, aí são 700, é metade desse dinheiro, são 750. Ah, entendi. Só recebe o dinheiro de volta depois desse rendimento aplicado por 4 anos, com os lucros ou os prejuízos que talvez tenha acontecido nesse negócio, entendeu? O governo colocou. Um cara com 500 milhões pode ir morar em qualquer país, né? Ou qualquer país que ele quiser morar, ele vai montar um negócio. Aceitariam ele, Não, tu vai pra onde? Vai pra um lugar com mais segurança? A tua sede vai ser um lugar mais seguro? Pra Suíça?
vou ter uma margem mínima, mas aí eu vou estar protegendo meu dinheiro. Tá entendendo? Hoje, se faz isso ou não se faz isso? Cara, eu teria que, primeira coisa, primeiro me cercar de várias pessoas, não fazer nada. Saber o mínimo possível, assim, olha, tu precisa deixar ali para que não perca para inflação ou alguma coisa assim. Beleza. Vamos pensar bem isso aqui. Né? Vamos pensar todas as regras, vamos pensar. Sempre vai ter alguma coisa que vai furar essas regras. Né? Porque tu acha que tá ali, o cara tá na frente, o cara já sabe. Mas a gente tem que tentar se proteger da melhor maneira possível. Primeiro é pensar isso, primeiro é pensar no risco, nos ataques, né? Nos problemas que já existiram. Primeiro isso. Pra não, senão fica um dinheiro maldito, cara. Fica um dinheiro maldito, entende? Você vê, hoje que era um negócio pra ser uma coisa sem pauta, a gente não fugiu da pauta nem um minuto, né? Também com a pauta de meio bilhão, né, eu fugi da pauta. Mas é uma coisa que mexe muito, né? Mexe muito com todas as áreas da vida da gente. A gente teve muita coisa nisso, né? A gente tava sempre junto, né? Andando por aí, indo nos trabalhos e tal. E a gente, de vez em quando, passava lá, tinha um placar lá em cima, né? Falava, puta merda. E vamos jogar? Aí um dia, quando bateu assim um volume assim, exorbitante, fomos lá e jogamos $10. Né? E nós achamos um bilhete lá ainda. Falei assim, puta, vai ser esse bilhete que nós achamos que vai ganhar. O bilhete da sorte. Rapaz, nem o bilhete que a gente achou ganhou. Nem o nosso e nem o que a gente achou. Imagina tu botar $10, entendeu? É inconcebível isso, né? Hoje eu não conheço, acho que ninguém nesse patamar, né? Nem próximo, assim, pelo menos não diretamente, né? Entende? Eu conheci algumas pessoas quando a gente foi na praia, por muito tempo atrás isso, acho que eu tinha 17 anos de idade. A gente foi numa praia e o cara tinha uma pousadinha na praia, tinha um cadete, e ele tinha ganhado na loteria e ele montou uma pousada na praia que ele queria ver na praia e viver da renda do dinheiro dele. E aí, a pousada, um restaurantezinho, e tinha acho que 2 ou 3 quartos só nessa pousadinha. Era pequenininho. E a gente, era no Delta do Parnaíba isso, no Brasil. O cara escolheu essa praia específica para ficar lá, distante de todo mundo, porque tinha ganhado na loteria. E tava vivendo lá, do dinheiro e qualquer coisa que esse negócio dele gerasse, que era pouco dinheiro. E a comida no restaurante era muito boa, ele contratou um cara muito bom para fazer comida. Na verdade, não sei nem se era um cara ou uma mulher, né? Mas ele contratou uma pessoa, cozinhava muito bem. Foi gostoso, foi uma férias legal que a gente passou. E aí a gente ficou muito amigo dos filhos dele, né? Tinha 2 filhos. Por isso que eu tô falando do cadete, que a gente ficava dirigindo na praia. A gente ficava postando corrida ali na areia, né? Tinha os lugares que não vai ninguém, né? Que é muita terra, é muita praia com aquela areia que a água desce um bocado. Então fica 15 pistas de avião, entendeu? Porque assim, desce 2 km a água. Então fica muita areia para dirigir ali. Então a gente ficava dirigindo, correndo com o carro para lá, para cá. Dando cavalinho de pau. Meu pai dava cavalinho de pau, sabe? Foi muito legal, cara. Foi bem divertido. E assim, aí os caras ficaram bem aproximados da gente. A gente não trocou, não tinha negócio de e-mail na época, sabe? Trocou telefone. Eu lembro, eu tinha um computador em casa já, mas meu pai tinha comprado um computador. Eu até comentei num episódio desse negócio de computador. BX, DX, não sei, 40 era a potência do computador. Era aqueles os PCzinhos bem... Anos 80, cara. Final dos anos 80, isso. Não, eu tinha 17, não era anos 80, não. Era anos 90. Mas assim, o cara tinha ganhado na loteria. Uma cena, não sei qual que era o que ele ganhou, não lembro. Eu não dei muita importância pra isso. Tinha 17 anos de idade, então... 2000 seria 93. 93. Então, tava no auge. Tu te lembra que em 94 para 95 entrou o Cruzados Novos. 93 já era o RV. Não era. Pode botar aí. O Fernando Henrique foi em 94. Em julho de 94. Ah, tá. Para 95, entendeu? Porque ficou durante um ano. A gente montou o Cruzado Real, uma coisa assim. A gente era Cruzeiro Real, Cruzado Novo. A gente tinha o Real e depois tinha, antes da moeda, tinha o RV. Durante um ano teve o RV. Então, foi o ajuste. Foi em 94, né? Porque assim, a gente montou a nossa loja de pneu em 93. E a gente pegou essa transição. Tudo que era 5 cruzeiros novos ou cruzeiros virou 5 RV. Isso aí. Cara, teve um. E era pra ser tipo 1.5 RV. Entendeu? E virou 5. Então assim, perda de valor. Teve uma inflação gigantesca. Né? E o governo brasileiro teve que
bancar muito, muito disso, né? Isso aí também não se parece, né? Quando os países se uniram na Europa, tá? Pensa bem, né? A tua moeda, tu vai transferir teu poder de compra para poder de compra da referência, que é o quê? Né? Imagina o poder de compra de Portugal com a Alemanha, que a Alemanha era mais forte, né? Entendeu? Então, isso gera... Porque tu perde... Isso gera um conflito, porque... Ficou baratíssimo para a Suíça, cara. Ficou barato. Claro. Suíça começou, mas o Suíça não trocou, né? Então, mas é que tá. Eles mantiveram deles. Mas mesmo assim, eles mantiveram deles, mas eles tinham poder, na conversão da moeda deles, eles tinham poder de compra gigantesco. Isso. E aí aumentou, porque, claro, houve essa defasagem. Eu sei que com as liras italianas deu uma defasagem muito grande, causou muito problema naquela época, né? Isso acontece, né? Assim como... Troca de moeda, né? O RV, na verdade... Tu lembra daí? Depois, R$1 valia $1, cara. Menos, assim, durante algum tempo. Até uma propaganda, vocês nunca viram um videozinho... Do Jornal Nacional? Né? 99 centavos. $1,99. Bateu 70 e poucos centavos. It's been a long time. Aí ficou o gráfico subindo, assim. Né? Eu lembro disso, que a gente comprava pneu... A gente comprava o pneu em dólar, porque era pneu importado, importado, na época que ainda era permitido no Brasil. A gente comprava em dólares e a conversão era muito boa, porque aí a gente vendia em URV, tinha um ganho bem grande, era muito bom. Tu pensar o seguinte, né? Se hoje é de 1 para 5, né? Hoje, certo? Tem um crescimento de 400%, certo? Cresceu 400%, né? 500% do valor original. Pensa bem, tem que descontar a inflação, né, dos dois países e tal. Mas isso só piora para o Brasil, né? A perda de valor da moeda é muito forte. Né? O Brasil perde muito. A gente comentou isso. Isso aqui pode piorar, imagina nos países menos desenvolvidos, né? Não vou chamar de subdesenvolvido, porque eu acho o Brasil super desenvolvido, mas menos desenvolvido. Né? Porque cessa, a primeira coisa que faz... Cessa qualquer fundo de ajuda militar. Isso aí já são pessoas debilitadas, né? Isso aí já vai muita gente que dependem daquilo ali, né? Olha o efeito da guerra aí, né? A Ucrânia, ela abastece de alimentos muitos países da África, né? E esses países estão, cara, morrendo de fome, porque dependem daquele alimento que a Ucrânia mandava, né? Claro que a Ucrânia usa isso como argumento, viu? Olha o que vocês estão fazendo. Tem toda uma ótica, né? Optics, assim, né, pra conduzir isso, né? Isso aí, carinha. A guerra atrapalha, né, cara? A guerra atrapalha bastante. Tudo que envolve guerra e tal atrapalha demais, né, cara? Para algumas pessoas, né? Agora, para os agentes privados, né? Para algumas indústrias está sendo maravilhoso, né? Para algumas indústrias, né? Os interesses também, né? Porque a Rússia tá botando um statement aqui, né, cara? Por muito menos já houve outras guerras, né? Que agora não dá para ter uma guerra mundial, né? Mas por muito menos, muito menos mesmo, já tivemos 2 guerras mundiais. Né? Então tem muitos elementos assim. As pessoas sabem, né? Não tem mutual destruction, não tem, né? Guaranteed, alguma coisa assim, né? Então não tem, né? Vai ter isso aí. Ninguém vai entrar. Pelo menos eu acredito que não, né? Espero não ter que passar por isso. Bom, tem um assunto que eu já vi pessoal comentando por aí na internet. Vocês acham que seria possível uma terceira guerra mundial? Muita gente acha que sim. Eu particularmente acho que não é possível. Que não aconteceria uma terceira guerra mundial. Muita gente acha que sim. O que você acha, Jorge? É muito denso, né? Como disse, né? A gente acredita que pela soberania do planeta, tu como líder, tu não precisa nem te comunicar com outro líder que mesmo sendo teu inimigo, cara. Olha, nós temos uma coisa em comum que é a Terra. Se tu fizer isso, acaba tudo. Entende? Então precisa ter um nível de ética, o presidente, né, pelo menos, né, tem que ter um nível de ética de que não vai estar ali acordar com um dia mal e vai sugerir. Claro que não é assim que acontece, né, mas olha quantas vezes a Rússia já ameaçou bombardear a Ucrânia com uma bomba nuclear. Eles estão avisando. O que acontece se acontecer? O que nós vamos dizer? Os caras avisaram. Os caras avisaram 3, 4 vezes. Olha o que aconteceu. Pra falar a verdade, eu nem entro muito nesse assunto porque... Mas assim, eu digo isso porque me deixa muito
cara, muito cabreiro, você sabe? Me deixa muito... Porque se acontece um negócio desse, cara, outras potências nucleares vão... Mas peraí, isso aí pode espalhar. Mas peraí, você tem, nós também temos. É que a bomba no Japão, toda a narrativa americana, né? E aí a gente viu agora no filme, mas isso aí já se sabe, né? De outras formas. Ali, na verdade, o filme só retrata em vídeo, né? Que, né? A razão assim, principal é, nós vamos evitar milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, muito mais, dezenas de milhares de pessoas morrerem, se a gente jogar uma bomba atômica, a gente mata só, sei lá, 50 mil. Entendeu? Mas é um cálculo complexo, cara, eu não estou na posição para dizer, entende? Claro que humanitariamente falando, cara, não, né? Vamos pensar, existem outras alternativas. Se eles acharam, será que eles exploraram outras alternativas antes de sacrificar 50 mil pessoas, né, ou mais, né, contaminar as áreas, as regiões, a mensagem para o mundo, cara, aí a conversa vai para outro lugar, né? É complexo mesmo. Eu sei que eu acho que assim, se toda reunião fosse definida com uma tacinha de vinho, no meu caso uma aguinha, água com um chá, um café, eletrólitos, um charutinho, acho que guerra não acontecia não, cara. Você acha, cara? O cara fica relaxado. Faz uma fumacinha. Cara, mas é que aí, de novo, é bem filosófico, né? Tem um negócio de ego, né? Exato, vai entrar, né, como uma questão de conquista, cara, tradição, cara, né, conflito de interesses, conflitos religiosos, principalmente, né? Modo de vida, tem muitas restrições, né? De novo, tu vai ganhar todo esse dinheiro, tá? Vai morar onde? Vão te aceitar nesse lugar? Como é que vai ser? Com $500 bilhão. Com $500 bilhão, né? Tu vai lá, compra propriedade, era isso, né? Porque a pessoa que tem esse valor, se tem um histórico, a pessoa conhece né? Já tem seus próprios spots, não deixa tu ter acesso a isso, né? Uhum. E aí? Eu já sei, né? Com a mulher que eu tenho, cara... Nós íamos pensar muito bem, vamos dar um jeito de viver uns 110 anos bem, né? Que é o que eu chamo de health span, né? Que é tu conseguir permanecer, não só viver mais, mas viver saudável. Saudável, né? E, né? Então, terça-feira é o único dia aqui, né, cara? Charutinho, né? Comigo com meus amigos aqui. Tem que ter, né? E aí que entra, né? As pessoas precisam também ter um momento de relaxar, um momento de fazer comunhão, né? Querem falar aí uma mensagem final? Vamos falar uma mensagem final aqui. Eu vou jogar pro Jorge. Jorge, quer uma mensagem aqui pra gente encerrar? Cara, mensagem final é pegam o $500 bilhão, se protejam e pensem bem. Vai ter muitas oportunidades para utilizar o dinheiro, vai beneficiar muita gente, então não tem por que ter pressa. Alex, o que você acha? A minha mensagem acho que segue na mesma linha. Pega $500 bilhão, separa 2%. Torra. Mas gasta mesmo sem dó. Sem dó. Aí o resto... Da forma que tu quiser. Da mais que você quiser. E aí depois com os outros 98%, aí você para, pensa, estuda, aprende e vive bem pro resto da vida. A minha mensagem é o seguinte: tente não fazer parte da estatística dos 69%. Dado. Seja a parte lá dos 31%, que aí você vai viver bem. É isso aí. Gente, vamos dar um tchau ali. Muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha, manda pros amigos e vem gravar com a gente.